Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos um toque poderoso de Deus na tua vida, na tua família, em todos próximos a ti. No nome de Jesus, que o toque de Deus venha sobre ti. Toque-os, Jesus, com o teu poder. Remova a enfermidade, remova a opressão espiritual, remova o cansaço, traga cura emocional total e completa a essa pessoa. Eu oro por aqueles, Pai, que sofreram traumas, que enfrentaram dias difíceis, para que o alívio do Senhor venha a essa pessoa. Toque-os, Jesus, com o teu poder. Toque-os com cura, toque-os com milagre. Toque-os, ó Deus, toque-os. Eu te peço, Pai, no nome de Jesus, toque-os. E nós colocamos tudo nas tuas mãos, a nossa família, as decisões, os projetos, nossos sonhos e também o nosso destino. E pedimos ao doce e amado Espírito Santo, nos conduza. Pedimos a condução do Espírito Santo. Abra os nossos ouvidos para ouvir a voz de Deus e para discernir os teus caminhos. Oramos em o nome de Jesus Cristo, invocamos a presença de Jesus aqui nessa oração. E pedimos, ó Deus, céus abertos sobre nós e sobre a nossa casa. Amém e amém. Que o Senhor te toque de uma forma especial, ainda hoje, em nome de Jesus. Ninguém pode impedir o que Deus tem para a sua vida. Nada nesse mundo, nem o inferno inteiro, pode impedir o que Deus tem para a tua vida. Declare aqui nos comentários: nada nem ninguém vai impedir o que Deus tem para a minha vida. O que Ele tem reservado para você já tem seu nome. Então creia, ninguém vai roubar o que é seu, ninguém vai tirar o que é seu em nome de Jesus. Amém? E você que está entrando aqui pela primeira vez, inscreva-se no canal, vamos caminhar juntos. Quero pedir também que você compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. A partir de amanhã, nós vamos fazer uma campanha aqui de 3 dias, orando por batismo no Espírito Santo. Quem batiza é Jesus, mas nós estaremos orando aqui para você que busca o batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é uma coisa, o batismo nas águas é outro, certo? Nós vamos orar por batismo do Espírito Santo. Quem batiza no Espírito Santo é Jesus. Quero, inclusive, amanhã pela manhã, contar na oração das 6 da manhã como que foi o meu batismo no Espírito Santo. Eu tinha 14 anos de idade, estava na igreja. Como que foi isso? Amanhã pela manhã eu vou compartilhar com vocês um pouco sobre isso. Quero dar um testemunho, o testemunho da Jéssica. A Jéssica acompanha nossas orações aqui e ela respondeu assim: quero compartilhar um grande milagre. Eu estava ajudando uma amiga em oração, li a Bíblia com ela. Ela esteve na UTI várias vezes, teve paradas cardíacas e ainda enfrentou uma gestação de gêmeos de altíssimo risco. Mas em meio a tantas lutas, conseguiu ter os bebês. Depois descobriram 4 nódulos na tireoide dela, um deles maligno. Ela ficou dias sedada, sem acordar, e eu continuei orando, até que um dia, do nada, acordei com ela me ligando. Glorifiquei a Deus na hora. Eu mandava as orações para ela assistir. No dia seguinte, recebi a mensagem de que o nódulo que precisava de cirurgia sumiu. O nódulo maior, que era maligno, simplesmente desapareceu. Os outros eram pequenos e não precisam de cirurgia, apenas acompanhamento. Hoje ela está em casa, melhorando, e eu creio na cura total e completa dela. Testemunho porque Deus é fiel, Deus cura, Deus responde oração e Deus ainda faz milagres. Que Deus continue abençoando você em todas as áreas da sua vida. Através das orações,
consegui vencer muitas coisas e ajudar outras pessoas. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Que bênção, Jéssica. Deus é fiel. Ele opera milagres. Jesus cura. A nossa fé está nele. Não coloque a fé em mim, coloque a fé em Jesus. Ele cura, Ele opera milagres. Nossa fé está nele, Ele salva, Ele tem todo o poder. E você que me acompanha aqui nas orações, eu quero pedir para você compartilhar. O botão compartilhar é só você procurar aí e em alguns está uma setinha. Tem uma setinha aí, clica na setinha ou um botãozinho, às vezes como se fosse um ponto final. Você clica ali e você consegue compartilhar a oração, mandar para amigos, mandar para parentes, compartilhar o que Deus está fazendo. O que Jesus faz tem que ser mostrado para as pessoas. Elas precisam ver que Deus é real e que Ele opera milagres. Amém? Muito bem. A palavra que o Senhor me deu é o que fazer em tempos de crise. Em Gênesis 26, do verso 2 ao 6, olha o que está escrito aqui. E se você está passando por alguma crise, eu preciso da sua atenção. Porque essa palavra pode ser como uma luva para você. Gênesis capítulo 26. O Senhor apareceu a Isaque e lhe disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Fique nessa terra por algum tempo, e eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e aos seus descendentes darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu, e lhes darei todas estas terras. Por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados, porque Abraão ouviu a minha voz e guardou os meus preceitos, os meus mandamentos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim, Isaque ficou em Gerar. Isaque era filho do grande patriarca Abraão, conhecido na Bíblia como o pai da fé. E ele teve um encontro com Deus e o Senhor disse para ele não descer ao Egito. A ordem foi clara: não desça ao Egito. Nós temos que obedecer a Deus. Quando Deus diz, não faça esse negócio. Quando Deus diz, não anda com aquela pessoa. Não saia daqui. As pessoas, elas primeiro decidem e depois consultam a Deus. E daí, quando a coisa vira, eles lembram de Deus e dizem, Deus, por que tu não me ajudou? Você não perguntou, você foi fazendo, você foi tomando as decisões, você não colocou nada diante do Senhor. Então, a primeira coisa que eu vejo aqui nessa passagem, que a Bíblia diz que Deus abençoou muito a Isaque, ele prosperou, ele ficou riquíssimo. Deus relembra a obediência de Abraão como uma expressão de fé. Então eu vejo que Isaque, muito do que acontecia com ele, não era por causa dele somente, era por causa do pai dele. Por causa da obediência do pai dele, da renúncia do pai dele. Então, uma observação para quem gosta aí de brincar com Deus. Não tente substituir a obediência por nada. Absolutamente nada. Obedecer é melhor do que sacrificar. Primeiro, obedeça. Não quebre direções que Deus te dá. Mesmo que você ache mais vantagem em determinada coisa que apareceu para você, se Deus tirou a tua paz, não vá adiante. Não prossiga com isso. A obediência ativa bênçãos geracionais. Se eu obedecer a Deus, meus filhos serão abençoados. Os filhos dos meus filhos serão abençoados. Então, Isaque estava ainda sobre o manto de obediência de Abraão. Teus filhos têm que estarem sobre o teu manto de obediência. A tua obediência a Deus vai proteger os teus filhos. Todo pai, toda mãe enfrenta fases com os filhos. Tem a fase da infância, depois a fase da adolescência, depois a fase da maioridade, depois a fase que casam, que vão embora. E em todas essas fases,
o que deve guardar a vida dos teus filhos, porque tem fases que não são muito fáceis, eu sei, eu sou pai, e algumas coisas são desafiadoras, certo? Mas o que vai cobrir a vida dos nossos filhos, o que vai cobrir a vida dos nossos filhos é a nossa vida de obediência, é a nossa vida de entrega a Deus. Então, mesmo que eles não temam a Deus hoje, mas você é alguém que teme, você é alguém que obedece a Deus, então teus filhos vão estar cobertos pelo manto de obediência que você carrega. A segunda coisa que eu vejo aqui, que a obediência ativa de Isaac, assim como a de Abraão, trouxe uma série de ações. Como assim uma série de ações? Obedecer a Deus vai levar você a ter posicionamentos. Obedecer a Deus vai fazer você ter ações. E essas ações, elas precisam ser praticadas por nós e não por outros. O que Isaac fez em Gerar? Primeiro, ele semeou na terra naquele ano. Não no próximo ano, naquele ano ele já semeou. Ele não deixou para depois, ele não postergou. Naquele ano ele já semeou, porque ele estava em obediência. Nós temos que ser prontos para obedecer. Eu não posso, ir deixando de lado algo que Deus está falando comigo. Eu preciso começar a obedecer imediatamente. Há ações que devem ser feitas no tempo certo, sem adiamento, sem postergação, sem negligência. Ele semeou naquela terra e naquele ano ele colheu 100 vezes mais. Gênesis 26, 12. Isaac semeou naquela terra e colheu 100 vezes mais. E diz ali, e o Senhor o abençoou. É isso que eu quero na minha vida, que o Senhor me abençoe. Eu quero que o Senhor me abençoe. Então eu não quero desobedecer Ele. Algumas coisas que Deus pede para nós vai exigir muito da disciplina, vai exigir nossos recursos, vai exigir nossa dedicação, nosso tempo, certo? Mas quando Deus coloca algo no seu caminho, é melhor você obedecer. Isaac semeou porque o Senhor estava abençoando ele. E é isso que eu quero que o Senhor me abençoe. Então, mesmo que você esteja confortável no lugar, mesmo que você esteja estabilizado em um lugar, saiba que para Deus te abençoar, você precisa estar caminhando com Ele. E se você está caminhando com Ele, Ele vai te abençoar. Escreve aqui nos comentários. Eu quero essa bênção? Escreve aí. Eu quero essa bênção na minha vida. Declare aí nos comentários. Eu quero essa bênção na minha vida. E o terceiro lugar, Deus abençoou Isaac. Esta bênção é o que faz a diferença entre ter riquezas abençoadas e riquezas sem bênçãos. Tem gente que consegue adquirir riqueza, mas sem a bênção de Deus. E a Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece, mas não traz dores. Agora, toda riqueza sem a bênção de Deus vai trazer dor de cabeça, vai trazer preocupação, vai trazer insegurança, vai trazer problemas dentro do lar que a pessoa nem imagina. Eu quero falar aqueles que são bem financeiramente, que estão me escutando agora, que têm sucesso, que têm influência. Você pode ter muitas coisas, mas a Bíblia diz para você não confiar nas suas coisas. A Bíblia diz para você não confiar nas suas riquezas. A Bíblia diz para você não confiar na sua capacidade. Você precisa da bênção do Senhor sobre a tua vida. A bênção do Senhor sobre essa riqueza. Sem a bênção do Senhor, você não consegue assegurar tudo aquilo que está ligado a você. Só quem segura a nossa vida, segura nossos filhos, nossos projetos, a nossa vida é o Senhor. Então busque a bênção do Senhor. Você pode ser uma pessoa, que está ganhando o mundo, mas está perdendo a alma, está perdendo a família, está perdendo o casamento, está perdendo
sabe, os seus princípios. Você precisa da bênção do Senhor na sua vida. E a quarta coisa que eu vejo na vida de Isaac, os detratores de Isaac reconheceram a prosperidade dele. Isaac chegou a Gerar, mas não foi bem recebido, nem acolhido pela comunidade. Os habitantes locais encaravam com suspeita e rejeição Isaac, mas ele permaneceu firme. Eu e você, mesmo que temos gente contra nós, que não gosta de nós, que nos ataca, que mente, que difama, devemos permanecer firmes, porque a bênção do Senhor na nossa vida prevalecerá. A presença de Deus na nossa vida permanecerá. Permanecerá. Então essa é a certeza que nós temos e devemos caminhar por essa palavra, devemos caminhar por essa direção no nome de Jesus Cristo. Amém? Assim cremos, assim caminhamos debaixo da palavra do Senhor. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Quero também falar rapidamente para você dos nossos livros, certo? Esses aqui são os meus devocionais, Café com Jesus 1 e Café com Jesus 2. Os dois juntos dá mais de 700 orações, olha só. O versículo bíblico, a oração para você fazer comigo. Aqui as direções para o teu dia. E aqui embaixo você vai fazer uma oração a seu próprio punho. Você vai pegar uma caneta. E você vai escrever uma oração a seu próprio punho, certo? Você pode adquirir nossos devocionais até para você ler antes de dormir através do meu site www.vinicius7.com.br. Esse aqui é o meu livro Sonhos. Eu acredito que Deus fala conosco através dos sonhos, certo? Deus já falou muito comigo através dos sonhos. E esse livro aqui traz uma explicação sobre muitos sonhos. Sonhos que são de Deus, sonhos que não são, ataques espirituais por meio de sonhos. Nesse livro aqui você vai ter um grande entendimento sobre isso, ok? Você pode adquirir também lá no meu site. E se você gostaria de nos ajudar em nossos projetos, eu estou na televisão, renovei meu contrato com a televisão, a Rede TV, inclusive sábado tem programa às 10 da manhã, certo? Em rede nacional, vai ser uma grande bênção. E se você quer nos ajudar em nossos projetos, vá até o nosso site e ali você vai ter a liberdade de nos ajudar. E também peço a oração de todos, por esse projeto de televisão, por outros projetos que a gente está tocando e que o Senhor possa te recompensar. A recompensa vem do Senhor para mim, a recompensa vem do Senhor para aquele que crê. Amém? Salmos 91, deixa eu declarar aqui, Salmo 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, é a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel, não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você. Permita-me te abençoar. Coloca aqui nos comentários teu pedido de oração e escreve aqui nos comentários: toca-me, Jesus. Escreve aí: toca-me, Jesus. E amanhã vamos começar a orar 3 dias por batismo do Espírito Santo e por renovo no Espírito Santo, para quem já é batizado no Espírito Santo. Amém? Foi algo que Deus colocou no meu coração. Quem me conhece sabe que não é do meu costume
orar aqui nas lives que são públicas para todo mundo, mas o Senhor me tocou de fazer isso, eu irei fazer, e a minha oração é que o Senhor toque a tua vida de uma maneira especial. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, assim como Isaac, que venceu crises, nós sabemos que o Senhor também pode nos ajudar a vencer crises. Nós queremos essa bênção que estava sobre Isaac. A tua palavra diz que o Senhor o abençoou. Meu Pai, abençoa o nosso trabalho. Abençoa tudo o que estamos fazendo. Abençoe a mim, o meu trabalho diário, Pai. Abençoe também, Senhor, esse trabalho que estamos agora desenvolvendo. Senhor, levando a palavra de Deus através da televisão a pessoas, meu Deus, que estão às vezes em lugares distantes. Eu oro, Senhor, para que o Senhor abençoe esse projeto e outros. No nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe esses projetos. No nome de Jesus Cristo. E cada pessoa que está aqui nessa oração, abençoe o projeto dela. Abençoe o seu projeto, abençoe seu sonho. Abençoe aquilo que ela está construindo. Abençoe aquilo que ela está trabalhando. No nome de Jesus Cristo. Abençoe, Pai. Nós te pedimos, toca Jesus com o teu poder. Toca Jesus com o teu poder na vida dessa pessoa. Toca Jesus com o teu poder. Toca Jesus com a tua graça. No nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo, toca, Espírito Santo. Toca com o teu poder. Toca com o teu favor, doce e amado Espírito Santo. Visita a vida dessa pessoa. Que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, que toda dor renda-se a Jesus Cristo agora, que todo sofrimento acabe e que a vida de Deus nasça na vida dessa pessoa. Toque Jesus em cada pedido de oração, todo pedido de oração que foi colocado aqui nos comentários, todo clamor pela família, pelo casamento, pela vida de um filho, pela vida, Senhor, de um neto, de uma neta. Oramos agora e te pedimos, toca Jesus, toca Jesus. Toca Jesus e intervém, toca Jesus e cura, toca Jesus e opera milagres, toca Jesus, toca com o teu poder, Jesus, toca Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida, me ajude a compartilhar, amém? Me ajude na minha missão, a compartilhar essa oração. Que Deus te abençoe poderosamente, ricamente, em nome de Jesus. Até mais. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome poderoso de Jesus Cristo, que nada tem o poder de afetar você, de te derrotar, porque maior é aquele que está na sua vida. Espírito Santo de Deus, tua presença está sobre nós. A tua presença está na nossa casa. E no poder da tua graça, do teu favor, nós profetizamos 1000 vezes mais de paz, de alegria, de aumento, de saúde, de força, de ânimo, de favor de Deus, de alegria, em nome de Jesus Cristo. Que esse poder multiplicador, essa mão poderosa do Senhor de prosperar, de trazer avanços na tua vida, de trazer aceleração sobre ti, venha romper. Que Deus libere sobre a tua vida coisas grandes e poderosas, no nome de Jesus Cristo. Derrama do teu favor, Espírito Santo de Deus, toque-os com o teu poder, toque-os com a tua graça, Senhor, no nome de Jesus. E nós te damos bem-vindo, Espírito Santo, aqui nessa oração. Venha mover as coisas, venha transformar realidades, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que Deus te abençoe, seja bem-vindo. Hoje estamos no 6º dia do nosso propósito, orando por 1000 vezes mais. E o Espírito Santo me trouxe hoje a memória a respeito de uma mulher que apareceu, inclusive aqui em São Paulo. Ela veio num culto e ela teve 3 cânceres. E essa mulher
um dos câncer que ela descobriu que era muito agressivo. E ela começou a ter vários efeitos disso. E então começou os tratamentos e foi desenganada. Foi desenganada. Então alguém compartilhou. Lembra que eu sempre falo para você compartilhar as orações? Alguém compartilhou uma oração com ela? E ela começou dia a dia escutar as orações, se fortalecer no Senhor Jesus Cristo, na palavra de Deus, e começou a entrar na vida dela poder de Deus. Essa mulher entregou a vida para Cristo. E a cada oração, a cada tempo que ela passava com Deus, mais forte ela ficava. Ela fez todo o tratamento. E nesse meio tempo, o marido a deixou. Nesse meio tempo, muitas coisas estavam dando errado para ela, mas ela sempre firme, buscando o Senhor, apesar das dificuldades, apesar dos desafios, até Deus dar a vitória total e completa para ela. Então, ela vem aqui a São Paulo para me dar o testemunho pessoalmente. Ela não manda o testemunho para nós. Ela nos dá o testemunho pessoalmente do que Jesus Cristo fez na vida dela. Eu quero dizer a você que está aí me ouvindo, que acha que existe talvez uma situação na tua vida que é impossível de ser resolvida e que os desafios são muito grandes, eu quero dizer para você que isso é uma mentira do diabo. O diabo está tentando te enganar. Por isso, coloque a sua fé em Jesus, coloque a sua fé na palavra de Deus, e é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero falar sobre a grande mentira do diabo. A grande mentira do diabo. O inimigo muitas vezes tenta mentir e nós acabamos acreditando porque muitas vezes tiramos os nossos olhos daquele que pode resolver todas as coisas. Eu quero mostrar para vocês um texto que é Josué, capítulo 1, verso 5. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nem o abandonarei. Nunca o deixarei, nem o abandonarei. Quero que você preste muita atenção no que eu tenho para lhe falar. A Bíblia diz que Deus nunca nos abandonará. Nunca, e eu acredito. A Bíblia diz aqui, ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Não é só hoje, não foi só ontem, é todos os dias da minha vida. É segunda, terça, quarta, quinta, sexta. É dia 23, 24, 25, 26, 27, todos os dias. O Senhor estará comigo. Ele não me deixará. Ele não me abandonará. Ele é Deus fiel. E nós confiamos nele. E sua presença está conosco. E o Senhor diz, da mesma maneira que eu estive com Moisés, eu estarei com você. Da mesma maneira que o Senhor esteve com Moisés, da mesma maneira que o Senhor esteve com Josué, da mesma maneira que o Senhor esteve com Davi, da mesma maneira que o Senhor esteve com Paulo, da mesma maneira que o Senhor esteve com Pedro, o Senhor está comigo. Então eu tenho que ter fé. Eu tenho que ter fé de que Deus me deu poder para vencer o inferno, para vencer os dias maus, para vencer as dificuldades e que não há obstáculo que eu não possa vencer. A Argentina tinha um campeão de boxe e ele era muito estratégico e tinha momentos da luta, sabe, que ele baixava os braços e o oponente tentava acertá-lo e ele se esquivava, até que um dia um desses oponentes conseguiu acertá-lo, ele não conseguiu se esquivar. Ele estava brincando, ele baixou os braços para o oponente vir contra ele e ao ele baixar os braços, o oponente conseguiu, com a sua envergadura, conseguiu bater com muita força no seu rosto e atordoou ele. Mas ao contrário,
do que o oponente pensou. Ele deu alguns passos para trás e mostrou a língua, como se nada tivesse acontecendo. E quando terminou aquela luta de boxe, os jornalistas vieram, né, para parabenizá-lo pela vitória e enfim, e perguntaram para ele se ele não havia sentido o golpe, porque foi um golpe certeiro e ele estava com a guarda baixa, estava brincando, e ele disse: é claro que eu senti, mas eu mostrei a língua para que meu oponente pensasse que eu não senti nada com o golpe dele, então eu o intimidei. E sabe, entendendo isso, eu sei de uma coisa: muitas vezes o nosso inimigo mente para nós. O diabo tenta colocar em nossa mente, em nosso coração, que ele está vencendo e que nossas orações, sabe, não estão funcionando em nada. E muitas vezes eu recebo, inclusive, esse tipo de pergunta na minha caixinha de perguntas. Eu recebo esse tipo de comentário, onde as pessoas perguntam assim: puxa, eu estou orando e eu não estou vendo as coisas acontecer. Parece que está ficando pior. Parece que não está funcionando. Eu estou participando da campanha, estou firme em oração, eu estou buscando e as coisas não estão acontecendo. A Bíblia nos diz, e esse é um texto que eu quero deixar para você, Lucas 19: eis que vos dou poder para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Jesus deixou claro que Ele nos deu poder e autoridade. Eu quero que você guarde isso no seu coração. Quando você ora, o exército do céu se levanta, sempre. Quando você ora, o exército do céu se levanta. Escreve aqui nos comentários: quando eu oro, o exército do céu se levanta. A Bíblia diz que o Senhor me deu uma armadura para combater espiritualmente. O Senhor me preparou para a batalha. E Ele não me preparou para perder. Ele me preparou para ter vitória. Por isso, proclame a autoridade de Cristo na sua vida. Por trás de situações de conflito, inimizade, o inimigo sempre se move para gerar dúvidas, caos, confusão, ruína. Mas em nome de Jesus Cristo, você tem o poder de vencer esse mentiroso. Você não está vendo que ele está querendo intimidar você? Ele está resistindo, e a Bíblia diz que ele resiste mesmo para não sair de um território. Ele resiste para não sair de uma vida. Por isso, não pense você que as suas orações, sabe, não estão fazendo nem cócega no inferno, na força espiritual contrária que está lutando contra você. Tuas orações têm muito poder. Não, mas parece que eu oro e a coisa fica pior. O inimigo está lutando muito contra você, mas não significa que você não vai ter vitória. Você sabe que Deus não nos tira de algumas guerras, mas Ele nos garante a vitória. Ele permite que lutemos, Ele permite que sejamos desafiados, Ele permite que nos sintamos sem força, mas a Bíblia diz que ainda que estivermos cansados, ainda que estivermos em luta, não desanimamos, porque sabemos que aquele que está em nós é poderoso para nos dar vitória. Então continue exigindo a saída do mal, continue orando, continue buscando, continue clamando. O diabo não vai conseguir resistir você. E eu proclamo em nome de Jesus que o Senhor vai te dar vitória sobre os poderes das trevas em nome de Jesus Cristo. O Senhor te deu poder para pisar, para destruir toda ação maligna. Você pode se levantar em oração, sim, e clamar o sangue de Jesus, e Deus vai agir na sua vida, o Senhor vai operar na tua causa, e você não vai ser envergonhado. A Bíblia nos fala que o Senhor está conosco. E se o Senhor está conosco, por que iremos temer? Se o Senhor está conosco, por que vamos ficar preocupados? Por que vamos ficar nervosos? Se o Senhor
está conosco. Sua palavra está em nós. Nós temos que manter firme em nós a esperança da nossa salvação. Nós temos que manter firme em nós a certeza de que Deus está conosco e que vamos vencer. Não importa o grau de dificuldade, não importa o nível de afronta, não importa, sabe, se parece que algumas coisas estão quase chegando, a água está quase chegando até você, você vai vencer em nome de Jesus. Deus vai te dar vitória, Deus vai te sustentar em meio às dificuldades. Tem um texto que eu estava lendo antes, inclusive, de começar aqui essa live, que é Cantares capítulo 8, verso 7, que diz: as muitas águas não podem apagar o amor, nem a força dos rios. Sabe, muitas vezes a gente enfrenta enchentes espirituais, podemos dizer assim, desafios, seja na família, seja nas finanças. Há pessoas que enfrentam no casamento e você pensa assim, puxa, isso veio para apagar o meu amor, isso veio para apagar a minha força em Deus, isso veio para tentar me destruir. Mas a Bíblia diz aqui, as muitas águas, Cantares 8:7, não podem apagar o amor, nem a força dos rios. Ou seja, nem aquilo que flui contra você pode destruir a tua vida. Há um poder maior de Deus que está operando na sua vida. Então, mesmo que haja coisas externas tentando destruir a tua vida, tentando acabar com a tua família, com o teu casamento, Deus é maior e vai te dar vitória em nome de Jesus. Você crê nessa palavra? Essa é a palavra profética que eu tenho para você no dia de hoje. Quero declarar agora o Salmo 91, certo? E lhe convidar, amanhã nós vamos começar eu posso dizer, serão 7 domingos do poder da profecia. Cada domingo nós vamos liberar uma palavra profética após a mensagem. E da mesma maneira que Naamã, ele mergulhou 7 vezes por uma palavra profética, você vai mergulhar 7 domingos e uma palavra profética também vai agir na sua vida. E se você quiser participar, eu convido você a estar junto conosco. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Eu vou estar ministrando às 9 da manhã e vou estar no culto à noite com a minha esposa também. Então amanhã eu estarei tanto no culto das 9 quanto no culto das 18h30, junto com a minha esposa. Amém? Vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Muito bem, eu também quero falar desse livro aqui, tá? Café com Jesus, é um devocional, olha só, uma palavra para cada dia. Aqui tem o versículo bíblico, a oração para você fazer comigo, aqui as direções para o teu dia e aqui embaixo, uma oração que você vai fazer a punho. Esse devocional aqui, eu já estou recebendo muitos testemunhos dele. Eu sei que vai falar muito contigo. É extraordinário de Deus. Amém? Deixa eu declarar o Salmos 91. Enquanto isso, quero pedir para você deixar sua curtida aqui e que você compartilhe essa oração agora com 8 pessoas. Amém? Manda aí para amigos, para parentes. Abençoe alguém que esteja precisando. Mande inclusive para pessoas que você nunca mandou oração para elas. Mande para elas, a pessoas que você nunca mandou oração para elas. E se você não é inscrito no canal, está aqui pela primeira vez, inscreva-se no canal. Vamos andar juntos, vamos caminhar no profético. Amém? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio, e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá,
nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Vamos orar? Deixa eu orar pela tua vida, deixa eu te abençoar em nome de Jesus Cristo. Quero apresentar a tua vida agora ao Senhor. Coloca aqui nos comentários aquela frase profética que nós temos declarado. 1000 vezes mais sobre a minha vida. Escreve aí 1000 vezes mais sobre a minha vida. Isso está baseado em Deuteronômio 1:11. Certo? Deus tem 1000 vezes mais para nós. O Senhor tem o poder de abençoar você muito além do que você imagina, muito além do que você pensa, em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus e Pai, derrama da Tua graça, do Teu favor, sobre a vida de cada pessoa que está nessa oração junto comigo agora. Visita a vida deles, Pai. Visita a sua casa, a sua família, seus negócios, seus projetos, seus sonhos. E que nada, Pai, nada venha pará-los, nada venha impedi-los. Que todo mal que se levanta contra a vida deles, em nome de Jesus Cristo, seja quebrado agora. Nós usamos a autoridade que Jesus Cristo nos deu para pisarmos serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo. E declaramos que nenhum mal tem poder sobre essa vida. Declaramos que toda a força das trevas contra a vida dessa pessoa, contra a sua família, contra seus negócios, projetos e sonhos, não prosperará. E toda língua que ousar em juízo contra essa pessoa, nós a condenaremos. Declaramos, Pai, que toda injustiça está sendo visitada por Deus agora. Senhor, dá vitória a essa pessoa, dá vitória à sua casa, dá vitória à sua empresa, dá vitória nos seus negócios, dá vitória no seu casamento, dá vitória com seus filhos, dá vitória, Senhor, contra as suas emoções. No nome de Jesus, oramos para que todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, seja curado agora por Jesus Cristo. Nossa fé está em Jesus e declaramos agora que todo mal físico ou emocional ou espiritual, renda-se agora, renda-se ao poder de Jesus Cristo, ao nome de Jesus Cristo. Invocamos o nome de Jesus aqui nessa oração. Invocamos o nome de Jesus Cristo nessa oração e declaramos: a presença do Senhor está entrando agora nessa casa, a luz de Deus está desfazendo as trevas, a luz de Deus está trazendo vida, a luz de Deus está levantando pessoas, a luz de Deus está preparando saídas especiais para problemas que pessoas estão vivendo. No nome de Jesus eu declaro vitória sobre a tua vida, vitória sobre a tua casa, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Amém? E você que ainda não é aluno da Academia Quindo Global, tem novidade para vocês aí nos próximos meses. Aguardem, tá bom? Queridos, foi um prazer ter estado com vocês. Que Deus te abençoe. Uma alegria poder ter estado aqui. Que a paz de Jesus Cristo esteja com você amanhã. Eu quero ver quantos de vocês podem dar a primícia para Deus do tempo de vocês. Estejam comigo às 6 da manhã. Eu vou acordar às 5 da manhã por causa da oração e também porque me preparo para o culto. Mas eu gostaria também que você se preparasse para estar comigo amanhã às 6 da manhã. Amém? Dê a primícia do seu tempo, da sua semana para Deus. Amanhã é o primeiro dia da semana. Vem estar comigo na oração às 6 horas. Que Deus te abençoe, paz, prosperidade e salvação na tua casa. Até mais. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome poderoso de Jesus Cristo, que venha um tempo sobre a tua vida de proteção, de restauração, de prosperidade e um tempo onde a presença de Deus encha a sua vida completamente. Oramos também para que o Senhor Deus nos abra grandes portas
portas de favor, de prosperidade, de conexões, de vida, de abundância, de fartura, de alegria. Senhor, e nós oramos, transforma cada vez mais o nosso coração. Nos encha da Tua palavra e das mudanças do Teu Espírito Santo. Fala conosco, ó Deus. Fala conosco. E eu te convido, Espírito Santo, a estar aqui nessa oração, a permanecer conosco, a nos encher da Tua graça, nos encher da Tua voz poderosa, no nome de Jesus. E aonde houver trevas, aonde houver grilhões espirituais, prisões espirituais, que agora a presença do Espírito Santo desfaça essas prisões. Todo aquele que invocar o nome de Jesus agora nesse momento, que seja livre, que seja curado, que seja transformado, que seja salvo, que a vida de Deus toque em você e nunca mais você seja o mesmo. No nome de Jesus Cristo, que essa vida de Deus entre na sua casa como águas transformadoras, como águas purificadoras, como águas carregadas de vida, e que as águas do Senhor levem embora toda a sujeira, as águas do Senhor levem embora tudo aquilo que é trevas e que permaneça apenas Deus, Sua presença, Sua palavra aí na sua casa, no nome de Jesus. Graças te damos, Senhor. Que Deus te abençoe. Que alegria poder estar aqui com você. Para mim é um prazer. E nessa noite eu quero compartilhar uma palavra de Deus com a sua vida. Espero que você esteja sendo abençoado. Estamos hoje no 7º dia do nosso propósito. Estamos aqui firmes e temos declarado uma palavra profética. A palavra é: Deus vai me abrir uma grande porta. Você crê nisso? Escreve aqui nos comentários então: Deus vai me abrir uma grande porta. Também quero pedir que você deixe a sua curtida, por gentileza, nessa oração, e que você compartilhe com 8 pessoas. Mande para 8 amigos, mande para familiares, mande nas suas redes sociais. Tem muita gente que precisa ouvir essa palavra e precisa receber essa oração. No final da oração de hoje, eu vou orar em especial por pessoas com problemas na coluna. Vou orar, claro, pela saúde de todos, por outros problemas de saúde, mas específico hoje por problemas de coluna. E também, na oração de hoje, eu vou orar específico para que o Senhor traga provisões financeiras. Muitas pessoas têm me pedido oração pelas finanças, então eu quero hoje levantar um clamor em favor das finanças, das tuas finanças, no nome de Jesus. Amém? E eu quero começar aqui com um testemunho maravilhoso, o testemunho do Ivan. E o Ivan escreveu assim: sou de Pirambu, Sergipe, e passo essa mensagem para agradecer a transformação que Deus tem realizado em minha vida por meio do seu ministério. Minha filha foi curada de uma alergia que mesmo com exames o médico não conseguia identificar. Em uma das suas orações, o Senhor liberou uma palavra de cura e deu detalhes sobre nós. Aproximadamente 1 hora depois, a febre começou a baixar. A cabeça dela estava inflamada, bem na moleira, e era perceptível o movimento da circulação sanguínea pulsando ali. Todos os sintomas desapareceram, e até o médico, quando retornei, não soube explicar o que aconteceu. E eu também fui curado da intolerância à lactose por meio de uma palavra. Enfim, são várias bênçãos que tenho recebido de Deus por meio da sua vida. Que Deus te abençoe, Ivan. Deus abençoe a tua vida e a tua casa. E também quero dar o testemunho da Rosimari. Ela escreveu assim: em abril do ano passado conheci o Senhor através de uma amiga. Olha a importância de você compartilhar. Faço todos os propósitos com você, mas o último de 14 dias foi muito profundo para mim. O Espírito Santo falou muito comigo. Eu estava pedindo há mais de 1 ano pela venda de um terreno e Deus abençoou, foi vendido. Também pedi para que meu filho arrumasse um emprego na empresa que ele tanto queria e a porta se abriu. Que Deus te abençoe, Rosimari. Deus guarde a tua vida e a tua família. Nosso Deus é um Deus de milagres, é um Deus que intervém, é um Deus que muda histórias, é um Deus que muda realidades. E você pode colocar a sua fé em Jesus. Não coloque a fé em mim. Eu sou homem, sou limitado, mas eu sirvo um Deus que é ilimitado. Eu quero convidar você a entrar nesse espírito de oração.
Nós temos orado aqui constantemente às 6 da manhã, às 18 horas, e estamos crendo no milagre de Deus. Amém? Deus me deu uma palavra. Você deve afastar das vozes dos outros quando você quiser realmente ouvir o Espírito Santo. Tem muitas vozes disputando a nossa atenção no mundo que nós vivemos. É a voz da dúvida, é a voz do medo, é a voz do mercado, é a voz dos amigos, é a voz dos influentes, enfim, há muitas vozes disputando a nossa atenção. Mas há momentos da nossa vida que nós precisamos nos reservar para ouvir a voz do Senhor. É por isso que a Bíblia diz: entra no teu quarto, fecha a porta e fala com teu Deus, fala com teu Pai em secreto. Porque nós precisamos, nos separar das vozes que estão ao nosso redor para poder ouvir a Deus com clareza. No silêncio, Deus vai falar com você. E esse momento tem que ser um momento de você desligar o celular, desligar a televisão, ir para um lugar onde é silencioso, para ali você poder ouvir a Deus. É por isso que eu costumo buscar a Deus na minha vida pela manhã cedo. E ali eu leio a Bíblia, e tenho meu tempo de oração, mas no silêncio, porque eu sei que eu preciso ouvir a Deus. Eu comentei com muitas pessoas que o tempo que eu estive morando no Rio Grande do Sul, eu fiquei cerca de 30 dias morando definitivo e depois retornei para São Paulo, eu fiquei quase 30 dias ouvindo Deus. Quase 30 dias. Não que a gente não ouça Deus, mas foram 30 dias intensos onde Deus falava comigo toda manhã. Toda manhã. Eu sei que Deus fala todos os dias conosco, eu sei disso. Mas eu ouvi Deus de forma mais intensa. Ele me dando conselhos, Ele renovando a minha vida, Ele me mostrando sobre o futuro e tirando coisas da minha vida, e me mostrando coisas que eu não deveria me prender e amizades que eu não deveria me prender e posicionamentos que eu deveria ter. Foi assim um tempo na minha vida precioso. Só esses 30 dias valeu a pena. Toda mudança, todos os desafios de uma adaptação e depois o retorno de volta. E eu entendo que Deus nos tira para esses tempos de retiro, podemos dizer, para nós podermos ouvir Deus com muita clareza. O nosso dia é intenso, não sei o seu dia, mas o meu ele já começa acelerado e termina acelerado. Bem, só esse final de semana eu estive ministrando em 3 cidades e fora as ministrações eu ministrei também online, aqui no YouTube, através das orações, através das palavras proféticas. E fora isso, telefone que não para, e agendamentos, e conversa, e gente me pedindo para que eu auxilie, porque isso são áreas que Deus me deu graça, de dar conselho para pessoas. Eu dou conselho para presidentes de multinacionais, eu dou conselho para gente que está em meio a dívida, a problema, e essas pessoas me procuram e eu dou direção para elas. Só que isso às vezes me sobrecarrega e você fica muitas vezes em meio a tantos desafios, você fica em meio a tantas conversas que se você não parar por um momento e se retirar para ouvir a Deus, você acaba perdendo muitas vezes o que Deus quer falar com você. E é incrível. Às vezes o que a gente precisa fazer é só ir à presença de Deus. Às vezes o que a gente precisa fazer é só isso, é só ir à presença de Deus. E quando você vai à presença de Deus, Ele lhe dá tranquilidade, Ele lhe dá calmaria, Ele lhe dá paz. E aquele redemoinho interior, como eu ministrei, inclusive é importante você ouvir a ministração que eu fiz hoje, às 9h30 da manhã. Eu falei muito sobre isso, que quando você entra na presença do Espírito Santo, Ele tem o poder de acalmar a tempestade dentro de você, certo? E existe 3 coisas aqui que a gente tem que considerar sobre ouvir a voz de Deus. Primeiro,
A solidão é necessária para a intimidade. É necessário. Porque quando você está no meio dos outros, quando você está no meio dos tumultos, quando você está no meio dos conflitos, você tem dificuldade de ouvir a Deus. Você tem dificuldade de parar e refletir. Então a solidão é necessária. Por isso que, sabe, algumas pausas são necessárias. Grave isso. Algumas pausas são necessárias. Porque a gente já quer ir lá, quer resolver, quer fazer, quer ligar e tem que resolver isso e tem que resolver aquilo. E às vezes, tudo que você precisa é parar e ir orar. A intimidade é necessária para a comunicação. É por isso que, inclusive, quero dar Feliz Dia dos Pais a todos os pais que me acompanham aí, tá? Mas a intimidade é fundamental para a comunicação. Por que que Deus nos coloca em família? Para que a gente tenha intimidade com os nossos. E nessa intimidade tem comunicação. Tem coisas que eu converso com os meus filhos em casa que eu não converso com eles na rua, que eu não converso com eles quando eu estou na frente de estranhos, quando eu não converso com eles quando eu estou em eventos. Por quê? Porque na casa, na intimidade, tem comunicação. Então eu posso chamar a atenção dos meus filhos, eu posso elogiá-los, eu posso abraçá-los, eu posso, falar de coisas mais, eu posso dizer, pontuais com eles, porque na intimidade tem comunicação. Na intimidade tem comunicação, é que nem um casal. Você não conversa sobre tudo na frente dos outros com a sua mulher ali do lado, ou com seu marido. Você não vai conversar de problemas de casal, problemas de família, problemas da casa na frente dos outros, certo? Você não vai lavar a roupa suja da sua casa na frente dos outros. Você vai ter um tempo de intimidade com a sua esposa e ali você vai conversar e ela também vai conversar com você e ambos vão se arrepender, vão se aproximar de Deus e vão fazer os ajustes necessários, porque a intimidade é crucial para a comunicação. E a comunicação é necessário para a mudança. A comunicação é necessária para a mudança. Tem gente que fica aguentando calado tudo e não se comunica. E pelo fato de não se comunicar, não tem mudança. Então, fala que você não gosta das coisas que seu marido faz. E você, marido, fala para sua esposa. E filhos, conversem com seus pais. E pais, conversem com seus filhos. Porque a comunicação traz mudança. A comunicação traz mudança. A comunicação faz, com que comportamentos mudem. A comunicação faz com que haja mais humildade. Faz com que haja mais entrega. Então, é fundamental a comunicação. Você só pode mudar quando o Espírito Santo fala em sua vida. Entende isso? Você só consegue mudar quando o Espírito Santo fala com você. Toda vez que o Espírito Santo fala conosco, a nossa vida muda. Toda vez. Você pode entrar, na presença de Deus acelerado, você pode entrar na presença de Deus quebrado, você pode entrar na presença de Deus mal, mas quando você ouve a voz do Espírito, você é energizado por Deus. Você é energizado, você se levanta, você se coloca de pé, você tem um novo ânimo. Eu já entrei na presença de Deus me arrastando e saí vencedor. Porque a presença de Deus, quando ela vem, quando a voz de Deus fala conosco, ela nos dá a direção. Ela nos tira, de lugares de confusão. E digo mais, esses dias foi interessante. Eu subi na esteira para caminhar, certo? Eu subi na esteira para caminhar e coloquei um fone de ouvido e comecei, a falar com Deus, a conversar com o Espírito Santo, a ter aquele tempo de intimidade mesmo em cima da esteira. E de repente Deus começou a me dar caminhos a respeito de algo que estava parado. Então eu liguei para aquela pessoa, responsável, e eu disse, faça isso.
Puxa, mas é muita coisa, eu vou anotar, então anote aí, anote. Em 30 minutos, aquilo que estava parado já começou a movimentar. Em 30 minutos, por quê? Porque Deus me deu instruções específicas. O Espírito Santo falou comigo. E quando o Espírito Santo fala conosco, ele nos coloca em movimento. Ele faz com que aquilo que está parado comece a funcionar. Aquilo que estava quebrado é consertado. É por isso que você precisa ouvir o Espírito Santo. O Espírito Santo fala conosco de várias maneiras. E cabe a mim e cabe a você treinar nossos ouvidos para ouvi-lo. E então teremos sucesso no Espírito Santo. Essa é a palavra que eu deixo para você hoje. Amém? Escreve aqui nos comentários: eu terei sucesso no Espírito Santo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E se você não ouviu a minha mensagem onde eu falo sobre sucesso pelo Espírito Santo, escute essa mensagem. Eu quero agora declarar o Salmo 91, certo? Quero também falar para você do meu livro novo, Café com Jesus, que você pode adquirir também para dar de presente para outras pessoas ou para os seus colaboradores, de repente você é dona da empresa. Esse livro aqui vai te abençoar muito. Ele é um devocional, uma palavra para cada dia do ano. Com certeza vai ser uma bênção na sua vida, vai edificar você. E olha só, com a bênção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tá? Você pode adquirir nosso livro lá no nosso site www.vinicius17.com.br. E ó, presta atenção, você que é aluno da Academia aqui no Global, amanhã e terça-feira, nós vamos ter um evento chamado A Cura, Vencendo as Crenças Limitantes. Vai estar comigo Tiago Brunet, pastor Mac Anderson, Arão Xavier. Vão ser 2 dias intensos de muita direção de Deus para quebrar o medo, aquilo que impede você de prosperar, aquilo que impede você de avançar. E se você quer participar, o link está aqui na descrição do vídeo, ou você vai direto no meu site lá, www.vinicius17.com.br, e você se torna aluno da Academia aqui no Global e participa desse evento chamado A Cura. Creio que o Senhor vai falar muito com você, vai ser um tempo precioso, vão ser 2 dias intensos, onde dentro dessa conferência Deus vai falar contigo. Amém? Eu creio nisso. Então, você é nosso convidado. Amém? Muito bem. Salmos 91. Enquanto eu declaro aqui, gostaria que você compartilhasse essa oração com 8 pessoas agora. Amém? Compartilha com 8 pessoas. Também ore por mim. Estou retornando para São Paulo agora, logo, certo? Já estou pegando o voo logo de volta para São Paulo. E com a graça de Deus, cumpri meus compromissos aqui no Sul, fiz um tour profético, foi maravilhoso. Estive em 3 cidades, atendendo assim milhares de pessoas, né? Porque se juntar o tanto de gente que teve nos três lugares, foram milhares. Foi uma grande bênção, nos surpreendeu, foi algo maravilhoso. Amém? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Coloca aqui nos comentários teu pedido de oração, tua necessidade. Escreve aqui também, Deus vai me abrir uma grande porta. Amém? Estamos orando por isso. Hoje é o 7º dia desse propósito.
Deus vai nos abrir uma grande porta e escute muito bem isso. Por que eu peço para você compartilhar? Porque a bênção não pode ficar só para nós. A bênção não pode ficar só para nós. Amém? O que eu vim fazer aqui no Rio Grande do Sul? Eu vim semear na vida das pessoas. Eu vim semear em igrejas pequenas. Eu vim semear em igrejas que precisam de ajuda, pastores que precisam de ajuda, certo? Estou semeando. Poderia ficar lá em São Paulo, uma igreja gigante, mas Deus tem me tocado de semear, de ser um semeador na vida das pessoas. Eu sou um semeador, eu tenho semeado constantemente, semeio na televisão também, assim como eu tenho parceiros, muitos de vocês são meus parceiros na televisão, eu também sou um parceiro da televisão. Eu tenho acreditado no poder da semeadura. Por isso, mesmo que você não tenha compartilhado hoje ainda com ninguém, pega depois essa oração e manda para 8 pessoas. Seja um semeador. Seja um semeador. Eu tenho mostrado para você que dá certo ser um semeador. Dá certo semear a palavra. Dá certo abençoar a vida das pessoas. Seja um semeador e Deus te recompensará. Amém? Não são palavras minhas, é a Bíblia que diz. A Bíblia diz. A Bíblia diz. Aquele que semeia, colhe. Aquele que semeia, colhe. Deus dá semente ao que semeia. Deus me deu semente. E eu tenho que ser um bom administrador dessas sementes. Amém? Deixa eu orar por você e te abençoar. Pai, em nome de Jesus, derrama da tua graça, do teu favor sobre a vida de cada pessoa que está aqui. E nós oramos e pedimos ao Espírito Santo, nos abra portas, grandes portas, nos dê grandes acessos, coloque grandes recursos em nossas mãos, nos dê grandes oportunidades, traga grandes negócios, Pai, a esse empreendedor que está me ouvindo, a essa pessoa, Pai, que tem compromissos financeiros nessa semana, que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa prosperá-los, que o Senhor possa abrir portas na vida deles, que o Senhor possa trazer mais clientes, mais negócios, documentos que estão travados, negociações que estão travadas. Nós oramos por um liberar agora, que haja uma unção de rompimento, de avanço na vida dessa pessoa, no nome e na autoridade de Jesus Cristo. Também oro pedindo ao Senhor para que o Senhor cure agora a vida de cada pessoa que está doente. Aquele que está com problemas de coluna, eu oro pela cura total da coluna dessa pessoa, do alto da cabeça até a planta dos pés, haja cura total, completa, restauração nessa coluna. Senhor, aonde houve, Senhor, desgaste ósseo, aonde houve quebra, aonde houve machucaduras graves, eu oro por milagres agora, no nome de Jesus Cristo. Toque-os com o teu poder, Jesus. Toque-os. E eu oro, Senhor, para que a bênção do Senhor enche essa casa. E nós pedimos, Espírito Santo, encha nossas vidas. Amém e amém. Glória, glória. Compartilhe agora, seja um semeador. Que Deus te abençoe. Amanhã, 6 da manhã, estarei junto com vocês aqui, se Deus quiser. Paz, prosperidade e salvação na tua casa. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos os Salmos 23. O Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. E no nome de Jesus, que a providência do Senhor seja liberada abundantemente sobre a tua vida, na tua casa, nos teus negócios, nos teus projetos e sonhos. Que o Senhor venha prover também escape para quem está diante de situações difíceis.
Eu quero declarar em nome de Jesus Cristo que o Deus da providência, o Deus do livramento, o Deus que dá saída, o Deus que provê saída, está trabalhando numa saída, num escape para você. Oramos em nome de Jesus para que o poder sobrenatural de Deus toque na nossa vida e toque também em toda a estrutura da nossa casa, no nome de Jesus Cristo. Eu oro também, Senhor, cancelando todo tipo de inveja, todo tipo de palavra maldita, de palavra negativa, de difamação, de mentira, de invenção, de calúnia, de malfazejo, de oração contrária contra você e contra a sua casa. Oramos também para que o Senhor traga e revele tudo aquilo que está em oculto, para que nada, absolutamente nada, fique encoberto. Que Deus te mostre, que Deus te revele, que todas as coisas estejam sendo reveladas pelo Senhor na tua vida, na tua casa, na tua empresa, nos teus relacionamentos, em nome de Jesus. Que o Senhor te dê o discernimento espiritual para compreender as coisas que estão ao teu redor. Em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Você recebe essa oração? Deus é fiel, Deus é poderoso, é maravilhoso. Eu quero me alegrar aqui em Deus, dizendo que o Senhor tem feito coisas maravilhosas. Temos recebido muitos testemunhos de pessoas abençoadas, pessoas que Deus tem intervido na vida delas, e isso também está acontecendo na tua vida, em nome de Jesus. E logo mais teremos o início do nosso tour profético. Eu vou transmitir ao vivo aqui, 19h30, nós vamos começar a transmissão do nosso tour e vai ser maravilhoso em nome de Jesus. Hoje estarei em Farroupilha, amanhã estarei em Caxias e domingo pela manhã estarei em Novo Hamburgo e depois retorno para São Paulo. Ore por nós para que o Senhor nos abençoe em todas as coisas. Amém? Deuteronômio capítulo 1, do verso 6 a 8. Eu tenho hoje uma palavra e a palavra é parado no meio do caminho. Tem muita gente parada no meio do caminho. Tem muita gente que deveria continuar, mas que parou. Tem mais para ela, mas ela se acomodou. Quantos de nós já deixamos o comodismo, a preguiça e até mesmo a dor nos paralisar, nos impedir de realizar coisas novas, de continuar construindo? Toda pessoa que começa uma obra, ela tem que ir até o fim daquela obra. Ainda que tenha dificuldades, intempéries, ela tem que procurar continuar, ir até o fim. A Bíblia diz que o que Deus começa, Ele termina. Tudo que Deus faz é assim. A minha oração é, Senhor, que eu possa concluir todos os projetos que o Senhor colocou nas minhas mãos. Eu não quero deixar nada pela metade. Eu quero concluir. Eu quero ser fiel. Eu quero honrar. Essa é a vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida. Olha o que está escrito aqui em Deuteronômio capítulo 1, do verso 6 a 8. O Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: tempo bastante haveis estado neste monte. Voltai-vos e parti. Ide à região montanhosa dos amorreus e a todos os seus vizinhos, na Arabá e a região montanhosa e a baixada e ao Neguebe e a costa marítima, terra dos cananeus e ao Líbano, até o grande rio Eufrates. Eis aqui a terra que eu pus diante de vós, entrai. E possuí a terra que o Senhor com juramento deu a vossos pais, Abraão, Isaque e a Jacó, a eles e a sua descendência depois deles. Muitas vezes, Deus nos lembra que há uma terra a ser conquistada. Assim como os israelitas, paramos no meio do caminho. O Senhor disse para os israelitas: vocês estão há muito tempo aqui neste monte. A estagnação não é uma coisa de Deus. Pausas não é uma coisa de Deus. Eu sei que são necessárias em algum momento, quando você está muito acelerado, você precisa dar uma pausa para descansar, para revigorar, para buscar uma nova direção.
Porque, ao contrário do que os homens fazem conosco, se você pegar o GPS e você está indo para um determinado lugar e você passa da entrada, o que o GPS fala para você? Recalculando rota, não é? Mas o homem diz, acabou. O homem diz, não tem mais jeito. O homem diz, para por aqui. Mas nós precisamos ouvir não a voz dos homens, temos que ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus sempre vai dizer para nós, continua. Recalcula a rota. Mas não sai daquilo que você está fazendo. O povo de Israel havia parado numa montanha. Eles haviam conquistado, mas Deus tinha muito mais ainda para eles conquistar. Será que nós não acabamos nos acovardando diante das dificuldades, dos inimigos que têm se colocado contra nós? Será que nós não paramos e na verdade, nós estamos travando o nosso próprio crescimento? Com medo disso, com medo daquilo? Aí você vê as notícias e você vê que o mar não está para peixe, e você pensa, o mar não está para peixe, então eu não vou fazer nada, porque ainda não é o tempo, eu posso gastar aquilo que eu tenho. É verdade que precisamos, como eu disse, descansar, repor as nossas forças, mas ao parar mais do que é necessário, nós ficamos estagnados e enfraquecemos na fé. Tem gente que parou de uma maneira que é triste de ver, porque eles já conquistaram determinada coisa, mas perderam, sabe? Aquela vontade de conquistar mais, de viver as promessas de Deus, de querer, sabe, o mais que Deus tem para a vida deles. Eles estão ali, parados, se contentaram com algo, se contentaram, sabe, com uma realidade, já é o suficiente, então vamos parar por aqui. Mas e se Deus tem mais? E se Deus quer que você conquiste coisas maiores? Não é nem por causa sua, não é nem para ter mais um troféu, ou para ter mais uma medalha, ou para ter um pouco mais de recurso, é por propósito. É por propósito. O propósito de Deus é maior do que a minha saciedade. O propósito de Deus é muito maior e eu tenho que viver isso. Eu tenho que experimentar isso. Será que você não parou no meio do caminho? Porque você viu que a coisa era muito difícil e você acabou desistindo? Com quem que Deus está falando hoje aqui? Com quem que Deus está, sabe, querendo consertar algo? Por que paramos no meio do caminho? Às vezes, como eu disse, é devido ao nosso conformismo. Que erro grave! Nos conformamos que as coisas são difíceis, então tá tão difícil que eu vou parar por aqui. E as coisas vão ser difíceis. Tudo que é bom vai exigir esforço. Tudo que é bom vai exigir sacrifício. Tudo que é bom vai exigir mais força, mais empenho. E as coisas nem sempre virão de bandeja para nós. Algumas vezes as coisas, elas chegarão para nós e elas chegarão na forma mais bruta que podemos imaginar, mas cabe a nós lapidar aquela oportunidade, lapidar aquela porta que Deus abriu e acreditar que Deus colocará em nós a energia, a habilidade para transformar aquilo em algo bom. Até no campo espiritual, sempre há novas terras para conquistar, embora isso signifique uma batalha. Então, se você desistir de orar pelo seu filho, se você desistir de orar pelo seu casamento, se você disser, olha, aqui já está bom, eu já ganhei um filho para Jesus, isso é o suficiente. Não, não é o suficiente, você tem que ganhar todos eles para Jesus. Não é o suficiente, sabe, apenas você empreender. Você tem que querer mais. Deus tem mais para a sua vida. Os israelitas deveriam lutar e você também deve lutar para conquistar a sua bênção. O inimigo vai tentar deter você, mas a vitória está garantida. Deus te diz como disse para Josué, e ele diz para mim e para você,
Josué 1,9, eis que eu te mando que te esforces e sejas corajoso, não temas, porque o Senhor teu Deus estará contigo onde quer que vás. Deus disse para Josué, ser forte e corajoso, não para no meio do caminho, faça tudo o que precisar fazer para viver as promessas que Deus disse para você. Se movimente, trabalhe um pouco mais, se dedique, pense fora da curva. Você não fez algo que Deus pediu? Você está estagnado? Você parou de lutar pela sua vitória? Já está bom onde você está ou você quer mais? Porque o mais vai exigir tempo, o mais vai exigir coragem, o mais vai exigir muito mais energia, vai exigir muito mais recurso. Eu estava ainda pensando esses dias, para colocar em prática tudo que Deus me disse, eu vou precisar de muito esforço, muito esforço. E ainda que algumas coisas pareçam distantes de mim e que aparentemente sejam impossíveis, eu estou dia a dia acreditando num milagre de Deus, acreditando que Deus, Ele me prometeu, de alguma maneira Deus vai trazer o cumprimento disso. E eu venho aqui para lhe dizer em nome de Jesus Cristo, por que você parou no meio do caminho? Por que você desistiu desse negócio? Por que você quer fechar as portas dessa empresa? Por que você quer saltar fora desse casamento? Você não acredita que Deus pode lhe dar os meios, pode colocar as pessoas certas no seu caminho e pode te abençoar de uma maneira extravagante, sobrenatural, porque Ele é Deus? Ele é Deus e nós devemos crer no poder de Deus. Se Pedro andou sobre as águas, nós podemos crer para ver a materialização do sobrenatural de Deus na nossa vida, a provisão de Deus. Deus é Deus, Deus é Deus e nós temos que apenas continuar. Não estagne, lute mais um pouco, lute um pouco mais amanhã, mas continue. Seja forte e corajoso, não pare no meio do caminho, há mais para conquistar. Receba essa palavra profética sobre a tua vida, há mais para conquistar. Entre no mais de Deus, entre naquilo que Deus tem preparado e reservado para a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração, eu deixo essa instrução para você. É uma palavra profética, é uma instrução de Deus, para que você possa caminhar em vitória e viver o sobrenatural de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu quero declarar o Salmo 91 e também quero falar do nosso novo devocional. Agora é o devocional Kids, certo? Para crianças. Deixa eu mostrar para você que está aí. Olha só, Jesus sendo batizado. Daí aqui conta a história de como que Jesus foi batizado. Quando a gente vira aqui a página, olha só, tem um desenho para a criança pintar, tem também brincadeiras aqui e ensina de uma forma lúdica a palavra de Deus para as crianças, ensina para elas princípios. É o devocional que você deveria investir na vida do teu filho, na vida do teu neto, certo? E junto, quem adquirir o Café com Jesus Kids, a gente está mandando junto esse kit aqui de canetinhas, olha só, tá? Canetinhas para a criança poder colorir e tenho certeza que vai abençoar muito a vida dos teus filhos, você que tem netos, você que tem sobrinhos, certo? Peça já, você pode pedir lá no nosso site www.vinicius17.com.br e você que é adulto, tem os devocionais para adulto, Café com Jesus, né? O Café com Jesus 1 e esse aqui o Café com Jesus 2. Deixa eu mostrar para você, olha aqui como é que é a parte interna. Aqui é o versículo bíblico, as direções para o teu dia. Aqui uma oração para você fazer comigo. Cada livro tem 365 orações. E aqui, nesse espaço em branco, você faz a sua oração a punho. Então esses livros aqui vão te abençoar, vão abençoar a tua casa. Agora tem para abençoar também teus filhos. Porque assim como ele pega você lendo o seu devocional, ele também vai ter o devocional dele agora, né, para ler também, para desenhar junto com você, tá bom? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91
E lembrando a todos que entre 19 e 19h30, nós vamos começar a transmitir o nosso tour. Vai ser transmitido ao vivo. Você vai poder pegar cada uma das palavras que eu estarei ministrando nesse tour e vai ser maravilhoso, em nome de Jesus. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você. Escreve aqui nos comentários a palavra provisão. E não fique com essa palavra só para você. Tem muita gente próxima que não pode parar no caminho também. Então seja um abençoador e mande essa oração para os teus familiares, para os teus amigos, para os grupos de oração que você está. Amém? Mande essa oração para eles, em nome de Jesus. E eu gostaria também que todos vocês, nesse final de semana, no sábado e no domingo, que estão orando por provisão de Deus, que você estivesse aqui conosco. Estamos declarando, profetizando provisão de Deus. Então, fique firme em oração junto conosco, em nome de Jesus. Amanhã, 6 da manhã, eu vou esperar vocês aqui. Amém? Vamos continuar orando, porque é na oração que nós temos resposta. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, apresento diante de Ti a vida de cada pessoa que está aqui nessa oração. Oro por aqueles que estagnaram, oro por aqueles que pararam no meio do caminho, para que o Senhor os fortaleça, para que o Senhor renove seu ânimo, para que o Senhor renove sua força, em o nome de Jesus Cristo. Eu oro, Pai, para que o Senhor esteja dando um novo alento a essa pessoa que cansou, essa pessoa que perdeu até mesmo, Pai, a inspiração que tinha. A minha oração é para que haja um renovo, que o Senhor venha prover essa pessoa de força, de novos projetos, de um novo ânimo, em o nome de Jesus Cristo. E aquilo, Senhor, que a prejudicou no meio do caminho, ou que colocou medo nela e que fez com que ela desistisse daquilo que o Senhor colocou no coração dela, que a partir do dia de hoje, ela venha colocar a sua fé no Senhor, ela venha renovar as forças no Senhor e no nome de Jesus Cristo haja um destravar, haja um romper de Deus na vida dela. Senhor, que as barreiras sejam quebradas agora. Em o nome de Jesus, eu oro para a provisão de Deus entrar na vida dessa pessoa, a provisão de Deus entrar no seu caminho e que todo tipo de atrapalho caia por terra em o nome de Jesus Cristo. Espírito Santo do vivo Deus, vem sobre teus filhos e libera do teu poder, libera da tua graça, Pai. E todo aquele que estava em pausa, todo aquele que estava em estagnação, a partir de agora, ele irá movimentar. A partir de agora, vai aumentar a sua velocidade. Como está escrito na tua palavra, Pai, os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Essa é a tua promessa para os teus filhos, Pai. Um renovo do alto, um refrigério do alto, o aparato do alto descendo sobre a vida de cada pessoa. Também oro para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo e que essa pessoa seja curada, ela seja livre. Agora, no nome de Jesus, Jesus, tu cura. A nossa fé está em Ti e nós declaramos saúde sobre essa pessoa. Amém e amém. Glórias ao nome de Jesus. Que Deus te abençoe.
uma boa noite a todos e logo, logo começa ao vivo o nosso Tour Profético Sul. Espero que você nos acompanhe, espero que você esteja junto com a gente e que Deus guarde e proteja cada um. Não pare no meio do caminho, tem mais de Deus para a tua vida. Até mais.